volta com o Jornal das 6 e a gente vai agora às informações de segurança pública, infelizmente com más notícias. A gente falou na semana passada aqui no Jornal das 6 de um acidente entre um caminhão e uma bicicleta. O ciclista acabou falecendo neste final de semana. Vamos relembrar o fato. O acidente entre o caminhão e a bicicleta aconteceu na rotatória da Rua Flores da Cunha com a Rua das Chácaras, por volta das 11h15 de quinta-feira, dia 14. As vítimas ingressaram de bicicleta na rotatória pela Rua Flores da Cunha em direção ao centro, quando foram atingidas. Wagner de Souza Machado, de 29 anos, foi levado imediatamente à UTI do Hospital de Caridade, em estado gravíssimo. Já Valdir Mariano Fernandes, de 30 anos, que estava com Wagner na bicicleta, teve lesões leves e ficou em observação durante alguns dias. O caminhão era dirigido por Erlon Rude Brissol, de 47 anos. Ele descia a Rua das Chácaras quando ocorreu a colisão. Mas na madrugada de sexta-feira, Wagner de Souza Machado não resistiu às graves lesões causadas pelo acidente e acabou falecendo no Hospital de Caridade de Ijuí. E teve outro acidente no centro de Ijuí que deixou mais uma pessoa ferida. A colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete Fiorino deixou um ferido na manhã desta sexta-feira, dia 15, no centro. Miquel Soares Nunes, de 33 anos, descia a Rua Floriano Peixoto em direção à Rua 19 de Outubro, quando teve a frente cortada pela caminhonete. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital de Caridade e passa bem. A Fiorino, dirigida por Marcos Abrão Oliveira de Oliveira, ingressou na preferencial pela Rua 24 de Fevereiro. O motorista da Fiorino não sofreu lesões graves. E ainda falando sobre acidente de trânsito, neste final de semana teve um bastante inusitado. Um motorista destruiu um carro que estava estacionado e depois fugiu. O Gol de cor cinza estava estacionado em via pública na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Assis Brasil. Por volta das 6 da tarde, depois de um estrondo, o proprietário viu que seu carro estava totalmente destruído. O motorista que colidiu contra o Gol fugiu sem ser identificado. Acredita-se que foi um Clio de cor prata que provocou o acidente. Ronei Maier, proprietário do Gol, registrou a ocorrência na polícia e agora busca o culpado pela destruição do veículo. E quem tiver, então, alguma informação sobre um veículo prata que esteja com a frente destruída ou que presenciou o acidente, pode ligar para a Polícia Civil ou Militar, pode ser também de forma anônima, informando a placa do carro, com a finalidade de ajudar, então, o cidadão ijuiense que teve grandes perdas com o carro. Informações também podem ser repassadas diretamente ao proprietário do veículo, pelo telefone 8441-6589. E agora a gente fala sobre as prisões deste final de semana. No início da tarde de sexta-feira, o pelotão de operações especiais cumpriu um mandado de prisão preventiva. A prisão ocorreu nas proximidades do cemitério do bairro Getúlio Vargas. Paulo César de Lima foi recolhido à penitenciária modulada. Este é o mesmo indivíduo autuado em flagrante na tarde do último dia 4, depois de ter supostamente praticado furto qualificado em veículo. Naquela tarde, ele foi detido pelo proprietário do veículo arrombado, mas horas depois foi solto por determinação da Justiça. Ele já possui 2 condenações judiciais da comarca de Santa Maria, com pena de 3 anos por furto e roubo. E a Brigada Militar de Ijuí prendeu um jovem depois de furto a um lava-jato. Lennon Ronan Fabrim Pires, de 19 anos, com passagens policiais, foi preso neste sábado sob suspeita de furto em residência. Ele foi abordado por policiais na Brigada Militar, nas proximidades do Zanon, na rua 19 de Outubro, carregando um lava-jato. Quando avistou os policiais, ele abandonou o aparelho e saiu correndo, mas foi alcançado e preso. Os PMs descobriram que o lava-jato havia sido furtado de uma residência na rua Irmãos Persson. E na manhã de hoje foi efetuada mais uma prisão na Operação Aliança. Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Ijuí, cumpriu nesta manhã o 4º mandado de prisão referente à Operação Aliança. O preso, com as iniciais RRM, natural de Santa Bárbara do Sul, mas residente em Ijuí, foi indiciado por ter participação
no roubo majorado ocorrido no dia 1º de julho, na empresa Schirman Materiais de Construção, em Ijuí. Sua tarefa no grupo criminoso era fazer o levantamento de dados sobre os locais a serem alvos da quadrilha, que é oriunda da cidade de Passo Fundo. A diligência inclui ainda o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Criciúmal. E a gente falou aqui no Jornal das 6, na semana passada, sobre a Operação Hermes, que está acontecendo em todas as rodovias gaúchas. Na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal de todo o estado fez a divulgação para não pegar ninguém de surpresa. E na tarde desta segunda-feira, na sede da Polícia Rodoviária Federal aqui de Ijuí, aconteceu a abertura oficial da operação. A abertura oficial da operação trouxe para Ijuí as 14 delegacias da Polícia Rodoviária Federal do Estado. De acordo com o comandante da 10ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Ijuí, Edmilson Schopp, a delegacia de Ijuí é a que mais registrou mortes por acidente de trânsito neste ano. O grande diferencial da operação é que mais de um radar fotográfico será utilizado à distância de 5, 10 ou 20 quilômetros entre os dispositivos, nos trechos onde há maior incidência de acidentes graves, a fim de flagrar os motoristas que voltam a acelerar logo depois de passarem pela fiscalização. Nós temos um diferencial com relação à 10ª Delegacia, porque é a delegacia que mais morreu gente este ano em decorrência de acidentes de trânsito. Então isso não é por acaso, é justamente em cima dessa questão que nós estamos fazendo a abertura prática da Operação Hermes. Então hoje nós temos as 14 delegacias do Rio Grande do Sul presentes aqui em Ijuí para iniciá-la então nesses trabalhos. A partir daqui, a partir de agora, então a gente já vai para a prática, né? Essa metodologia que a gente está usando é no intuito de combater principalmente aquela conduta do motorista que passa por um equipamento de fiscalização de velocidade e logo após isso imprime velocidade bastante excessiva, o que torna a viagem dele de risco tanto para ele quanto para os demais usuários. No Rio Grande do Sul, somente no primeiro semestre de 2014, houve um aumento de 13% nas multas por excesso de velocidade. Com o objetivo de auxiliar na diminuição destes índices, além dos radares fotográficos, equipes volantes estarão fazendo a fiscalização com radares portáteis, etilômetro e uso indevido de sinal de luz. São 14 radares fotográficos, ou seja, um por cada delegacia, né? Aqui em Ijuí nós vamos ter operando 6 simultaneamente, os demais, após a abertura, já tomam outras delegacias do Rio Grande do Sul também para fazer um trabalho similar ao que a gente vai estar fazendo aqui na prática. Além dos 6 fotográficos aqui, nós teremos também outras equipes volantes que vão fazer a fiscalização com radares portáteis, etilômetro e o uso indevido do sinal de luz. A operação, que acontece em todo o estado, termina no dia 31 de dezembro. E agora a gente fala sobre a CNH Social, que terá uma segunda chamada. A lista final será divulgada em setembro e mais de 400 vagas serão disponibilizadas à população. Candidatos que se inscreveram para o programa CNH Social e não foram sorteados terão uma segunda oportunidade. O Detran realiza novo sorteio para as 459 vagas que não foram preenchidas na primeira chamada, por desistência ou inadequação aos critérios exigidos. As vagas remanescentes mantêm a mesma destinação original do primeiro sorteio. Serão 209 vagas para a primeira habilitação, 77 para adição de categoria e 173 para mudança. Destas, 153 são destinadas para a categoria D e 20 para a E. Em caso de não preenchimento das vagas de cotas para falta de candidatos, as vagas serão destinadas aos demais inscritos selecionados. Os sorteios acontecem em 2 etapas. A primeira, para a reserva de vagas, será realizada no dia 28 de agosto. A segunda, para processo seletivo geral, no dia 1º de setembro. Já a lista final dos classificados será divulgada no dia 2 de setembro. Os selecionados na segunda chamada devem se encaminhar ao CFC, onde fizeram a inscrição no período entre 2 e 9 de setembro, para então abrir o processo de habilitação conforme o serviço e a categoria escolhido.
que as pessoas que forem contempladas, que façam o bom uso da carteira e que saiam também pela estrada e que cuidem, né? Que Deus ilumine eles no momento que estiverem dirigindo, né? E que não bebam, né? E cuidam, né? A direção para poder usufruir dessa carteira. E a gente confere agora a previsão do tempo para esta semana. As previsões da Somar Meteorologia para Ijuí nos próximos dias prometem agradar principalmente quem não gosta de chuva e frio. As baixas temperaturas registradas na semana passada não devem se repetir pelo menos até o final do mês. A chuva para Ijuí somente depois do dia 25. A quarta-feira vai ser de sol, apenas com algumas nuvens. É esse tempo que deve ser registrado também na quinta e sexta-feira. Saiba como vão ficar as temperaturas nos próximos dias. Na quarta-feira, a mínima prevista é de 14 e máxima de 26 graus. Quinta-feira, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Sexta-feira, mínima de 15 e máxima também de 26 graus. E agora uma notícia não muito boa para quem depende dos ônibus intermunicipais. Foi aprovado um reajuste no valor da passagem. O aumento será de 5,33%. A Agergs aprovou o reajuste para transporte de longo curso e desde o final da última semana o DAER já está aplicando o índice junto às empresas. As passagens de ônibus intermunicipais foram reajustadas em 5,33% em todo o estado. O acréscimo foi aprovado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. O reajuste vale para transporte rodoviário de longo curso, ou seja, nos trajetos que não estão dentro das regiões metropolitana, sul, litoral e noroeste. As ligações entre estas regiões e os demais municípios do interior estão dentro do índice. A partir da publicação no Diário Oficial, que deve acontecer amanhã, quarta-feira, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem já estará autorizado a aplicar o aumento junto às empresas. O reajuste vale também para o valor dos despachos de encomendas via ônibus. Em julho, a Agergs já havia aprovado o aumento de 6,15% para o transporte intermunicipal da região metropolitana de Porto Alegre. Pois é, com isso, viajar de ônibus está ficando cada vez mais caro. Com essa informação, a gente termina o Jornal das 6 de hoje, lembrando que você pode rever o jornal ou ainda as nossas matérias acessando o site que aparece na tela, é o www.tvjuí.com. Sexta-feira a gente volta com todos os destaques da semana. Até lá!